Politize, um pensamento esquerdista. Se procurarmos no dicionário o significado da palavra política, vamos encontrar o seguinte: arte ou ciência de governar. Mas e aí? Você entendeu alguma coisa? Pelo menos, nem que tenha sido uma vez na sua vida, você já assistiu a alguma série que trata deste tema. O Político, por exemplo, que é uma série que está disponível na plataforma Netflix, gira em torno de Peyton Hobart, um adolescente que está no ensino médio e que sonha em ser presidente dos Estados Unidos da América. Abre aspas. Ah, William, mas por que você cita uma série como referência? Fecha aspas. Porque, na maioria das vezes, os jovens são responsáveis por não quebrar o tabu chamado política. Segundo um estudo divulgado pela Jovem Pan, apenas 25% dos jovens entre 16 e 17 anos, que já têm o direito de obter o título de eleitor, de fato tiraram o documento para as eleições de 2014. O meu medo? O meu medo é que esse número tão baixo de eleitores jovens continue refletindo dentro da sociedade. Abre aspas. Bom, então se o número é tão baixo, se eles não veem o voto como algo tão sério, como nós vamos quebrar esse tabu? Fecha aspas. Boa pergunta. E aí vem a política. O que mais ouvimos dessas pessoas é que todos os políticos são iguais, que nenhum presta, que por isso deixam de cumprir com o seu papel como cidadão, como está escrito no livro Política para não ser idiota, do Mário Cortella, que inclusive é um livro muito bom. Segundo o Mário Cortella, nesse livro, os ausentes nunca têm razão, o que é verdade. O que falta para que esses jovens tenham interesse na política? Um incentivo. Um incentivo tanto por parte dos pais como também dos professores. Não é recomendável censurar a política, principalmente agora com o cenário atual, onde a política dentro da sala de aula não pode, abre aspas, e fecha aspas. Por que não pode? Por que a gente não pode quebrar esse tabu? Abre aspas. Meu filho, eu odeio política. Meu voto custa tanto. Ou não vou votar em ninguém. Fecha aspas. É terrível ouvir isso de pessoas que sempre esperamos o contrário. É chato mesmo. Se você não vota, você não exerce a democracia. Se você vende seu voto, você não tem o direito de criticar a administração. Abre aspas. Ah, William, mas e aqueles que votam errado? Fecha aspas. É o seguinte, se você tem convicção de que seu candidato é bom, que suas propostas são ótimas, de que ele fará um bom governo, uma boa gestão, você não tem que ter medo, você não vai votar errado. Se você é ativo na política, acredita na política, né, nela no caso, e acha o seu candidato preparado, que ele tenha compromisso com a população, você vota certo. E se você vota em um candidato que exalta o nazismo, o fascismo, é favorável à intervenção militar, você não tem compromisso com a democracia. Não tem compromisso com o país que ficou por 21 anos sob regime militar. Enfim, você não pensa como os democráticos. Você não pensa como um democrata. Não existe votar errado dentro da política, pois cada um vota consciente em alguma coisa. Nem que seja na consciência de combater a ameaça comunista, entre aspas, coisa que não existe. Abre aspas. William, falando em comunismo, que diabos é isso? O meu amigo fala que comunismo é quando os políticos ganham dinheiro fácil, coisa do tipo. Fecha aspas. Nesse trecho do meu livro, ao escrever, eu cometi um erro. Eu disse o seguinte, que nós nunca devemos tentar mudar a opinião de pessoas, e nós devemos tentar sim. Porque a gente não pode permitir que as pessoas pensem, achem que é normal defender o nazifascismo, exaltar a ditadura militar, pedir a volta da ditadura militar. Então é preciso sim dialogar, conversar com essas pessoas para que elas entendam que isso não é bom, que isso não é bom para a democracia. Mas, voltando aqui ao que eu falei, nunca devemos tentar mudar a opinião das pessoas, corto essa frase, aí vem, pois cada um tem a sua opinião. Mas se eu tivesse no lugar do camarada que disse isso, eu teria afirmado e perguntado. Eu teria dito, amigo, tá bom, na sua visão, no seu ponto de vista, o comunismo é ganhar dinheiro fácil, beleza. Mas na visão do Karl Marx, do Friedrich Engels,
do Lenin, do Jeff Stalin, do Leon Trotsky, o que é o comunismo? Na opinião, na visão de quem criou o comunismo, o que é o comunismo? Bom, obviamente essa pessoa não saberia responder. Por que ela não saberia responder? Porque provavelmente ela não sabe o que é ideologia política. Nunca se deu ao trabalho de procurar um dicionário significado de política e também nunca assistiu a série O Político. Concluindo, é melhor que eu mesmo explique o que é o comunismo. Do ponto de vista do socialismo científico, do Karl Marx e do Engels, o socialismo, que vem antes do comunismo, é uma ideologia política que visa o bem-estar social e econômico da população. O objetivo é a transformação da sociedade a partir de suas relações econômicas, políticas e sociais. O socialismo ocorreria quando a classe operária se rebelasse contra os capitalistas. Quando a classe operária se rebelasse contra os capitalistas, tomando os meios de produção dessa classe e colocando os meios de produção nas mãos do Estado. Esse episódio também poderia ser chamado, além de socialismo científico, de marxismo ou ditadura do proletariado. Essa ditadura do proletariado deixaria de existir quando todas as desigualdades sociais estivessem desaparecido, não existindo também classes sociais. Depois disso, ocorreria uma passagem direta para o comunismo, onde o Estado não seria mais necessário e a própria população seria responsável por regulamentar todos os meios de produção. Bom, aí está a definição de socialismo e comunismo. Abre aspas. Como não? Isso é comunismo? Isso é socialismo? Fecha aspas. O problema da Venezuela não é comunismo? O problema da Venezuela não é comunismo. O problema da Venezuela não tem nada a ver com o comunismo. Discordo completamente da forma tão infantil de como vários governos, principalmente os governos do Brasil e dos Estados Unidos, pelo menos no governo Bolsonaro e no governo do Donald Trump, como eles vinham tratando a Venezuela. Essas repúblicas levam em consideração uma guerra ideológica que nem existe. Exemplo? Bom, qual é a fronteira que o Brasil tem com a Venezuela? A Amazônia. O que é a Amazônia? Bingo. A Amazônia é a maior reserva de petróleo. A Amazônia é a maior reserva de água potável e biodiversidade do mundo. O que é a Venezuela? A Venezuela é um país que possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. É até difícil de imaginar como seria um encontro entre um brasileiro e um liberal europeu. Qual seria o pensamento dele? Sério que no Brasil está havendo uma guerra, entre aspas, com a Venezuela por causa de ideologias como o socialismo e o comunismo? Engraçado. O nosso debate aqui é sobre a privatização da água. Abre aspas. Ah, William, então o que querem com a Venezuela e o que de fato está acontecendo lá? Fecha aspas. Simples de responder. Os Estados Unidos são simplesmente o coração do capitalismo mundial, a maior economia do mundo. Seu objetivo é transformar outras nações em uma espécie de colônia, e é isso que o governo norte-americano pensa em fazer com a Venezuela, ou pensava, até o governo Trump, quando eles queriam intervir militarmente lá. Com isso, nós podemos concluir que a verdadeira intenção da elite capitalista americana é o petróleo. Eles não se importam com o povo, e sim com o petróleo. O problema da Venezuela é o seguinte: nosso vizinho está passando por uma grave crise econômica, social e humanitária, onde vários cidadãos venezuelanos já migraram para outros países. Como já dito antes, o país sul-americano possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, sustentando-se dele através de sua exportação e de importação de outros produtos. No final de 2014, houve uma queda no preço do barril de petróleo no mundo inteiro, afetando principalmente a Venezuela. Por conta de toda a situação, cerca de 5 milhões de venezuelanos já deixaram o país em busca de melhores condições de vida. Inclusive, a maioria deles migrou para Roraima. Segundo os dados do Banco Central da Venezuela, o país encerrou o ano de 2019 com uma inflação de 9.585,5%, uma das maiores do mundo. A Venezuela começou a importar menos com a queda no preço do barril de petróleo, consequentemente afetando as prateleiras de supermercados, que começaram a esvaziar, levando o país a uma grave escassez de alimentos. Ah, William, então o que é possível fazer?
É preciso buscar soluções pacíficas para os conflitos, resolver os problemas com diálogos, sem uso da violência, repressão ou truculência. Ah, William, agora saindo da questão venezuelana e voltando a tratar do Brasil, é possível perceber que você tem uma visão bem nacionalista. Por que o Estado brasileiro não consegue fornecer coisas tão básicas como saúde, educação, segurança e saneamento básico? Ótima pergunta. Bom, o Estado brasileiro não pode nos fornecer coisas tão básicas porque o neoliberalismo econômico implementado pelo governo federal o impede de dar assistência para a população. Por isso que ele falha em coisas tão simples. As pessoas que defendem o neoliberalismo econômico são a favor de um Estado mínimo, praticamente não interventor. Mas ele é mínimo só para a classe mais baixa. Sempre que o país entra em crise por conta do sistema capitalista, o próprio governo recorre a esse Estado interventor. É preciso que o Estado tenha uma maior participação na economia e na política. É preciso que haja mais investimento, principalmente na criação de políticas públicas que visem o bem-estar social da população. Isso tudo é política. Essa maravilha decide o futuro de uma nação. É preciso valorizar esse conjunto de fatores tão importante. Pense, pois o seu voto faz a diferença.